Juridiquê, juridicô, juridiquês, juridiquê, 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 juridicô, juridiquês, juridiquê, juridicô, juridiquê. Fala, gente linda! Como é que vocês estão? Uma alegria estar de volta aqui com o nosso Juridioquê. Novo programa, novo tema, maravilhoso como sempre, convidados incríveis como sempre. Jéssica Mota aqui traduzindo conteúdo jurídico para você, em especial para você empreendedor. E hoje nós vamos falar de um tema que move as relações humanas, que move as relações negociais, que move o mundo. Hoje a gente vai falar de negociação. E quem que vai dar uma aula pra gente, porque uma vez prof, sempre prof, minha amiga querida, professora, advogada e mediadora, Carolina Furtado. Recebam com muito carinho essa mulher maravilhosa. E nós vamos falar sobre negociação e a importância da negociação nas nossas relações, em especial empresariais. Carolina, muito obrigada. Mais uma vez, tá virando sócia da Juridioquê, né? Com Obrigada. certeza, adoro estar aqui, um podcast, então, e falar, né, é sempre um enorme prazer. Ainda mais de temas quando a gente gosta, né? E é muito bom a gente poder falar de um tema que me é muito caro, que é a negociação. Na verdade, a negociação foi uma paixão que surgiu dentro do sistema da mediação de conflitos, e o grande desafio para mim hoje é falar sobre a negociação que não seja para resolver um conflito, mas muito mais para evitar conflitos. Adorei! E isso mesmo é o que a gente deve fazer, né? Porque se a gente trabalha num sistema de resolução de maneiras mais adequadas para não se chegar à evolução de conflitos, a gente tem que preveni-los. E no mundo do empreendedorismo, as negociações, eu acredito que elas sejam um ponto base e de partida, né? Carol, sabe que eu estava pesquisando sobre a origem do termo negociação, né? E vem lá do negociatus, ou negotiatus, em latim, que significa cuidar dos negócios. Então, para quem é empreendedor e cuida dos negócios, e talvez você esteja nos assistindo e pense assim, mas eu sou um empregado de uma CLT, eu sou trabalho numa empresa, eu não tenho uma empresa minha. Cada um de nós empreende na própria vida. No Com mínimo, certeza. cada um de nós negocia todos os dias. Desde a hora que o despertador toca, os 5 minutos a mais ou a menos, Exato. é um negócio. E por que a Carolina está convidada aqui? Porque eu convivo com ela há alguns anos e não é só porque ela estuda o tema, mas porque a bicha é punk. Assim, ela tem um poder de argumentação, ela tem um poder de oratória e de convencimento que merece ser estudado. Então, eu quero que ela compartilhe um pouquinho com a gente aqui, com você que é empreendedor. Quais são as referências dela? Como é que é negociar? Quais são os aspectos, habilidades que a gente precisa desenvolver? E assim, uma vez prof, sempre prof, né? Não sei se vocês estão vendo aqui que a mesa tá cheia de livro. Ela já Tá. trouxe um que eu tinha pedido emprestado para ela sobre advocacia do amanhã. Fica a dica, eu não li, mas estou muito curiosa para ler esse livro. E tudo que ela fala e que ela aplica também tem origem científica, né, Carol? Tem que ter, né? Tudo é uma metodologia, não deixa de ser. E todas essas referências que eu quero indicar para você que está se lançando nesse mundo ou já está nele e precisa refinar as suas práticas, elas vão partir de obras, né? Inclusive essa que eu trouxe para Jéssica, vamos começar por essa primeiro, o advogado do amanhã, é para quem está na área jurídica, mas quer empreender. Né? Na verdade, vai trazer ali a negociação como um ponto de partida e muitas ideias criativas. Então, essa é uma dica para quem é do mundo jurídico. Mas vamos falar do nosso tema e não fugir dele, né? Então, meu primeiro contato com a negociação, que eu comecei a vislumbrar, e esse é um grande desafio dentro da mediação judicial que eu pratico, porque nem sempre você pode trazer a perspectiva de uma negociação. Viu? Explica para o pessoal o que é a mediação judicial que tu trabalha. Fala um pouquinho. Tá, a mediação judicial, ela vem a ser, dentro de um sistema hoje considerado multiportas, uma das portas de resolução. E hoje não, mas há algum tempo já o Poder Judiciário, ele tem se aberto a essa iniciativa, criando estruturas, inclusive dentro dos seus tribunais, e acolhendo, então, esse tipo de serviço. E nós vamos trabalhar também, novamente, com uma metodologia que parte, né, de várias técnicas e fases, com uma prospecção de resolução deste caso, de um caso jurídico, mas com outros elementos que não efetivamente a lei. Então, Traduzindo, galera. Lembra que nem todo mundo aqui é do sim. direito, empreendedores. Traduzindo.
A Carolina é advogada e ela trabalha numa perspectiva de solucionar conflitos que já estão no âmbito judicial, mas na tentativa de conciliação, na tentativa de mediação entre essas partes, em que a lei não é a única referência, em que Exatamente. ela conduz um processo de ganha-ganha, que as partes percebam quais são os pontos de convergência, de divergência e cheguem aí num resultado que não é necessariamente definido pelo juiz lá no seu gabinete olhando os casos. Então ela vai ajudar a conduzir esse processo. Sabe o que eu lembro? Quando você era pequena na escola, que você brigava com um amiguinho e a Uhum. professora chamava os dois e dizia o que você fez, o que você fez, como é que você se sentiu, como é que você se sentiu, pede desculpa um pro outro, agora para de fazer isso. É tipo isso, né? Para quem tem filho, já foi criança e já passou por esse Tipo processo. isso. E quando chegaram essas demandas cíveis, eu senti urgentemente a necessidade de buscar algum tipo de recurso que caísse num sistema de negociação. Aham, E aí excelente. e aí Explicado. e Agora aí que vamos vem, para a então, negociação. todas as Show. obras. Então, a primeira referência que eu busquei, essa daqui é considerada a Bíblia para quem quer negociar, que é uma obra de Fischer, Ury e Paton, que vai falar sobre como chegar ao sim. Aqui, qual é a perspectiva que eles trazem? Que você tem que separar pessoas do problema, porque muitas vezes, quando a gente vai empreender, a gente busca quem? A nossa família, os nossos amigos, né? São Uhum, as primeiras referências que a gente tem de apoio, porque o que uhum, nós precisamos para crescer é apoio. uhum. E aí vem a primeira divergência por opiniões, sensações ou mesmo situações, posicionamentos, né? E aqui vai desmistificar esses elos. Ele vai apoiar, então, esses autores vão apoiar que a gente tem que separar o interesse do posicionamento. E aí, casos clássicos da mediação, a gente costuma explicar isso, a disputa da laranja, né? Novamente, na perspectiva do conflito. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar da. Tá, então, o que seria? Nós duas queremos negociar uma laranja. Tá. E aí, numa resolução simples, né, numa perspectiva de conciliação, que não é igual à mediação, a gente divide a laranja ao meio, você fica com ela, eu fico contigo e Tá. acabou o problema. Metade para cada um. Resolvido. Tá. O que propõe essa obra? Ah. Vamos escutar o que você quer com a laranja. Aí você vai falar, Ah. Carol, eu quero suco. Para mim, laranja é suco. E Aham. eu vou falar, nossa, que interessante, porque eu quero chá. Então a gente não vai partir a laranja ao meio, de acordo. O Ah. posicionamento é igual, queremos a laranja, mas o interesse é completamente diferente. O que cada Sensacional. um vai fazer dessa laranja? Aí a gente não vai cortar, a gente vai descascar. Eu vou sair 100% feliz. Você também. Sensacional! Ganha, ganha. Então me leva a crer, Carol, que tu entende que o primeiro passo, ou um passo importante da negociação, é ouvir o outro? Nossa, daí eu vou puxar outra obra então. Aí nós vamos falar desta daqui. Negocie como se sua vida dependesse disso. Quem é o autor dessa obra? É Chris Voss. Ele é o maior negociador do FBI. Na verdade, ele trabalha com sequestros internacionais. E ele passou a compreender que a melhor forma de se negociar não era impor. Primeiro de tudo é ouvir. Olha Então ele vai ensinar técnicas aqui dentro da escutativa. Eu preciso ouvir a todos. Eu tenho que, para chegar nessa situação de interesse que eu consiga tirar, e aqui eu ainda vou acrescentar a necessidade, né? Porque às vezes o interesse ele se liga à necessidade e às vezes não. Uhum. Então ele traz muito bem, Cris Voss, a questão da escutativa. E uma coisa que é interessante, eu acho que para a vida, galera, você tem um colaborador, você tem um familiar, você tem um cliente. A grande questão que eu vejo também de fator de insucesso de negócios é que a gente não escuta as pessoas e pior do que não escutar, a gente pressupõe o que a pessoa quer, o que ela gosta. Eu não pergunto pro meu cliente se o meu serviço tá bom, eu acho que eu tô arrasando. Eu não pergunto pro meu colaborador se o ambiente tá legal, se o salário tá adequado, se eu tô dando o feedback que ele entende que é adequado e cada colaborador tem uma perspectiva. Não. Eu vou fazendo o que eu acho sem ouvir as pessoas. Então, eu penso que para a vida, para além do aspecto da negociação, ouvir o outro é um exercício. Eu não tô dizendo que é fácil. Eu, mil vezes, eu gosto muito mais de falar do que de ouvir. Tem um problema bem sério. Então, é um exercício que eu trago para mim também. É a primeira lição do podcast. Ouça mais. Ouça muito mais. E aí, eu vou completar com essa terceira obra dentro desse sentido do que estamos falando, que a gente tem que ouvir também as emoções. Nós temos que ouvir o sentimento, porque cada negociação ela é carregada, sim,
de sentimentos, de história e de referências que nos compõem. Então, muitas vezes o valor que eu vou atribuir a uma situação não é o mesmo que você vai colocar pelas suas referências. Então, o que nos diz Breno Paquelê? Breno Paquelê diz que temos que ouvir as emoções subjacentes ao que estiver. E além disso, Faz como para isso, mim, a socorro. maior lição deste livro, nós temos que trazer pessoas que se ligam àquela negociação, mas não estão presentes na mesa de negociação, porque eles podem ser tanto os sabotadores quanto os facilitadores daquele negócio vingar. Então, por exemplo, vamos recorrer a exemplos cotidianos para ilustrar e ficar cada vez mais fácil de se compreender. Quando alguém vai comprar alguma coisa e diz: Eu preciso consultar a minha mulher. Adoro! Porque Cara, quem nunca? se ela não aprovar, não vai ter negócio. E se ela aprovar, com certeza o negócio está Feito. fechado. Então, os terceiros não participantes, eles necessitam ser ouvidos. Essa é a maior lição deste livro para mim. Ai, gente, eu amei. Pessoal, acho que isso aí já fechou, né? Então, se eu tô negociando, se eu sou empreendedor, um aspecto bem importante. Primeiro, ouvir mais. Muito. Segundo, entender o outro. Eu tava escutando um vídeo sobre empatia, né? Porque o que que é a tal da empatia? Parece fácil eu falar que, o que que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, preciso ser empático. O que que é ser empático? É fácil definir, é você se colocar no lugar do outro. Só que o outro é o outro, né? Calce os sapatos da outra pessoa, mas eu calço 35, a outra calça 40. Como é que eu me coloco no lugar da outra pessoa que é tão diferente de mim? Exatamente. E eu não sei se tem alguma dica pra isso, assim, porque ouvir me parece que é um exercício que eu consigo fazer tranquilamente. Agora, como que eu entendo o que o outro sente? Como que eu me coloco no lugar do outro? Você usa alguma tática? Tem, né? Sim, para tudo temos solução. Táticas e soluções, adoro. Vamos então de novo a Cris Voss. Eu vou ter que ganhar royalties desses caras, né? Vai Por ter que. fazer tanta propaganda. Hashtag me patrocina, Cris Não, Voss. mas eles me ajudam muito no desenvolvimento da minha atividade e da minha vida. Perguntas abertas. Quanto mais eu perguntar, mais eu vou descobrir a respeito do que o outro pensa, sente ou quer. Ou necessita. Uhum. Então, nunca perguntas que direcionem a sim e não. Perguntas fechadas. Eu preciso de perguntas abertas para dar muita possibilidade ao meu interlocutor trazer os elementos que eu preciso para aquela negociação. E isso vale em todas as relações. Se eu sou um Sempre. empreendedor e estou negociando com o fornecedor, se eu sou um empreendedor e estou negociando com o cliente, se eu estou negociando com um parceiro, em casa, isso não se aplica à psicologia positiva com os filhos, tá? Para com essa bobagem aí. Mas, assim, nas relações pessoais e profissionais, ouvir e entender o que o outro quer. Perguntas abertas. Então, tô lá na minha loja, que a pessoa chega para ser atendida. Carolina, Como você está sendo recepcionado aqui na nossa loja? Perguntas que comecem com como. como? Entendi. E assim, porque, por exemplo, eu tenho aquele cliente que ele chega e ele quer que você mostre tudo. E ele tem aquele cliente que chega e ele quer olhar tudo e depois só te perguntar. E às vezes você espanta o cliente. Espanta tanto aquele que quer ser atendido porque não foi, porque você deixou à vontade, como aquele que não quer ser atendido e você ficou em cima. Pega essa blusinha, pega essa bermuda, pega essa calça. Então, tu Como acha que você isso gostaria de ser atendido? Que eu lhe acompanhe ou você gostaria de ficar à vontade e ao final você me chama e eu estou ali? tem solução pra tudo? Tudo. Adorei. Como? Quando? Aham. Porque na visão deste autor, são perguntas que às vezes elas podem ser intimidadoras ou limitadoras. Então, cuidado com o uso do porquê. Tá, entendi. Cuidado. Porque pode parecer que eu tô questionando aquele cliente, aquele fornecedor, ele pode se sentir acuado. E outra situação que nós temos que usar na perspectiva de qualquer autor é o tom da voz. Isso é outra receita. Quanto mais calmo, mais pacífico, mais tranquilo, que eu não coloque emoção, vibração, raiva, afirmação, muito mais eu vou conseguir estender esse diálogo.
e vou captar as informações que realmente eu E preciso o que eu para quero atingir o que eu quero. e o que eu quero realmente é estender o diálogo, é fazer com que Claro. a pessoa fique, converse, eu fale menos, pergunte e escute. Então, ouro da negociação, pessoal, ouro. Não precisou nem ler todos os livros, mas tu recomenda que leia, né, Carol? Recomendo e inteligência emocional que você trouxe antes. Em casa, eu sei que a gente tenta, mas às vezes não consegue. Mas na rua é muito mais fácil, nos negócios, a inteligência emocional ela é a base, porque se você se desestabilizar com o teu primeiro não, você pode frear todo um processo de negociação. E o não, ele é a possibilidade de um sim, quando você começa a questionar por que não. Aí o Uhum, porquê é interessante. uhum, uhum. Poderia me explicar por que você está negando essa proposição? O que que não te atrai nessa proposta? Ah, excelente. Eu já tive propostas, negadas por clientes, e isso sempre me incomodou muito, assim, porque o cliente falou: "Ah, não, olha, eu vou te agradecer, mas nesse momento nós não vamos fechar a proposta". E a minha primeira tendência sempre foi, achando que eu estava respeitando o cliente: "Ah, eu te agradeço a oportunidade, fico ao dispor". E com o tempo eu tenho percebido que me falta depois um feedback sobre o porquê não. Né, Vamos de até novo para eu poder vamos melhorar as minhas voltar de novo às propostas. relações, cotidianas, homem e mulher. Quantas vezes você, mulher, disse não a uma situação querendo dizer sim, mas muito mais porque você compreendeu ou subentendeu ou julgou antecipadamente que você não seria compreendida e não valeria a pena continuar ou explicar. Aquele teu não efetivamente demonstrava que você não quisesse. Talvez você não estivesse disponível naquele tempo, e aí vem a inteligência emocional. Se nesta hora a pessoa não está aberta a explicar o porquê não, mas ali para frente vale uma tentativa, não Uhum, desista. A ideia é não desistir, persistir. uhum, Tem um detalhe importante também que eu não quero deixar passar, porque eu sei que o nosso tempo aqui ele é super uhum, rapidinho, e já que a gente está nas dicas, e é essencial. Nós também, em qualquer sistema de negociação, temos que ter critérios objetivos. A gente não pode ficar apenas na sublimação, né? No bom uhum, sentimento, na pergunta aberta, na boa intenção e acolher todas as necessidades. A gente tem que definir alguns tipos de balizadores desta negociação. O que que a gente uhum, vai apoiar efetivamente como marco? Até para que a gente tenha um fio condutor que ambas as partes estejam alinhadas dentro daquela uhum, proposição e não fujam, né, daquele sistema, até para a gente não alargar uhum, demais a discussão. Então, uhum, a gente tem que escolher um standard, que a gente vai uhum. chamar na negociação. Então, o que que nós vamos colocar nessa negociação como o nosso critério objetivo para que a gente possa seguir e permear ele? Por exemplo, se eu estou fazendo um processo de negociação de compra e venda, pensando que, né, eu estou tratando de um empreendedor, então o meu standard, meu critério é qual que é o limite de preço, por exemplo, que eu posso ofertar num produto ou num serviço? Vamos colocar diferente, aonde, como que eu vou compor esse preço? Tá. Antes de chegar efetivamente nisso. Então é a compra e venda, vamos colocar dessa caneta, né. Então, o que que vai compor essa caneta? Que materiais que fazem parte dessa caneta? Então vamos colocar que a gente vai avaliar. Ela, né, essa caneta aqui é uma joia, então Uhum, quanto que vale a marca? Quanto que vale os materiais que estão uhum, sendo utilizados? Quanto que vale a tinta? Aonde que nós vamos pegar essas referências? A gente vai abalizar a negociação, a compra e venda dessa caneta, e aí é o critério objetivo. Pelo que compõe ela? uhum, Então a gente tem que criar uma linha sobre o que nós vamos discutir efetivamente para essa negociação. É uhum, um balizador, é o uhum, standard da negociação. Eu tenho que uhum, firmar esse critério para buscar os demais uhum, critérios subjacentes para que a gente possa evoluir na perspectiva. Porque senão a negociação ela é solta, ela uhum, fica amarrada, uhum, quer dizer, desamarrada. E a gente uhum. precisa realmente amarrar. Vira uma Entendimentos. vira uma queda de braço que eu só quero ganhar independente das condições. Então, quando eu vou negociar, ouvir, fazer boas perguntas, saber quais são os limites da negociação e o que que eu quero com aquilo. Então, estou negociando, uma compra e venda, estou negociando uma prestação de serviço, estou negociando guarda de filhos. Então, quais são os limites? Até onde eu posso ir? O que que eu pretendo com aquela negociação? E aí uma pergunta: Não não? bem isso. Não? Isso também vai existir, mas a gente vai levar um outro nome para isso que você Hã, acabou de descrever e conceituar. Isso vai se hã. chamar o BATNA. O BATNA é a melhor alternativa que eu tenho àquele acordo se eu não tiver acordo.
Então, aí eu vou colocar uma regra de limites. Qual é o meu mínimo e qual é o meu máximo? Aí eu vou falar em precificação, vou voltando ao exemplo da caneta. Então, qual é o valor mínimo que eu vou aceitar nessa negociação por tudo que eu já estudei dos critérios objetivos que compuseram esta caneta e qual é o valor máximo que aí eu vou ter a minha margem de ganho. Uhum. E alguns autores criticam um pouco essa ideia de BATNA, porque na verdade nós somos seres reducionistas e a gente se conforta. Se a gente entende que o menor preço pode ser aquele e aquilo é aceito, eu já dou como encerrada a negociação e eu esqueço de explorar melhor os aspectos dela. Mas isso é o que você colocou em termos de limites. Então, limites eu vou chamar de BATNA, mas critérios objetivos, o standard da negociação é o vamos pegar a compra e venda de um imóvel. Mais Uhum. fácil. Eu vou determinar que critério objetivo. Qual é a imobiliária? Eu preciso de alguém que. E outra coisa, antes disso, é necessário avaliar? Claro que é. Uhum. Não tem como eu promover uma compra e venda sem eu ter a Avaliação do avaliação. imóvel. Mas o critério objetivo é que uma imobiliária, duas imobiliárias façam essa avaliação. Uhum. E daí eu vou criar o BATNA na sequência. Qual é dentro do valor que eu conheci? Qual é o máximo e o mínimo? Porque não podemos esquecer que muitas vezes, e sei lá, 90% delas, uma negociação ela vai se transformar em números. Uhum. Uhum. Não tem como a gente fugir da regra matemática. E assim, já aconteceu de você estar intermediando uma negociação em que uma pessoa só queria uma coisa, a outra pessoa só queria outra coisa. E como que você constrói uma visão de mundo compartilhada dessas partes? Assim, tem alguma técnica? Porque a gente já falou de ouvir, a gente já falou de perguntar, a gente falou já de chegar para a negociação com balizadores, com standard, então o que que eu quero, para onde que eu posso ir, né? Quais são os critérios objetivos e subjetivos? Mas assim, na teoria é tudo lindo, né? Maravilhoso. Agora, na prática, assim, ó, eu quero que você compre esse livro por R$ 1.000. E você vai dizer, não, eu nem quero comprar o livro. E aí, como é que você vai compondo isso? Daí eu acho que surge. Aí a gente vai falar das habilidades, né? Elas não podem deixar de existir e a criatividade dentro da negociação ela é a maior potência. Então vou colocar aí uma disputa que nós tínhamos, uma sala alugada no shopping, faliu, ficaram devendo aluguéis para o shopping, a pessoa não tinha mais nem a pessoa jurídica, como resolver essa situação e a única coisa que eles eram de comum acordo é que eles tinham que resolver. Mas só não Como? sabiam como. E de repente eu lancei a ideia, porque era uma loja que vendia materiais elétricos e o dono era um eletricista, se ele não poderia reverter toda essa situação de dívida em fornecimento de serviços ao shopping. Olha aí, ó. E a primeira reação do grupo, né, do shopping foi: "Não, Uhum. a gente objetiva dinheiro". Bom, mas você poderia levar essa consulta adiante, e proposição, né, poderia levar essa consulta adiante e daqui a pouco identificar se no shopping não necessita em alguma ponta, algum sistema de reparo nessa fiação, Uhum. qualquer situação. E eu falei: "Então explica aqui agora quais são todas as tuas capacidades técnicas que você tem enquanto eletricista. Vamos descrever tudo o que você sabe fazer em termos de serviço. E você, né, se compromete em levar a Aham. gerência, a administração do Aham. shopping, se algum desses serviços Agrada. cabem". E Claro. voltamos para uma segunda rodada, e daqueles serviços, 3 eram extremamente necessários. Resolvemos na criatividade. Olha só. Nem tudo também, embora eu disse tudo se transforma em números, e óbvio, houve um Uhum. abalizamento da hora, do valor do serviço para compensar na dívida, mas foi uma ideia fora da curva. Nossa, eu tô adorando, Carol. Eu acho que uma coisa que seria bem interessante para os nossos empreendedores que estão acompanhando, que para todos, na verdade, que eu acho que é um dos grandes problemas do brasileiro, assim, é a questão das dívidas, em especial em Uhum. momentos de crise, assim. Então, eventualmente, eu tenho dívida, seja dívida de banco, seja dívida com algum fornecedor, seja dívidas, né, pessoais. Tem algumas dicas? Como é que a gente poderia negociar ou renegociar dívidas para chegar num bom termo? É claro que o credor quer receber e quer receber com juro. Só que, eventualmente, o devedor que quer pagar, ele não tem ou não tem a condição de pagar com juro. Como que a gente negocia, tanto para aquele que quer receber, quanto para aquele que quer pagar? Ai, daí a advogada vai ter que existir agora. Tá, tá, tá.
Não, existe a lei do superendividamento, né, que está aí facilitando a vida de milhares de brasileiros. Um sistema que está começando a ser mais conhecido, mas tudo isso vai desembocar e o primeiro ato dessa legislação é uma audiência de conciliação. Então, antes mesmo de se tornar um processo, você vê que coincidência, antes de vir para cá, eu acabei de realizar uma audiência conciliatória nesse sentido do super, a gente chama carinhosamente de super. Super. Então, Mas já é um processo judicial, é anterior. não, esse foi um pré-processual. Hoje Uhum. existe muito na justiça a questão do pré-processual, e isso eu também trago de dica aos empreendedores, porque esse caminho, gente, não é fácil. Eu não sei se você fala isso abertamente aqui no Hum. podcast, mas não é um caminho de flores. Vai encontrar depois um jardim muito florido se persistir, mas o início é trabalhoso, né? Tem muita pedra. Então, se tiver nessa situação e quiser limpar o seu nome para constituir até uma PJ, busque, né, os centros judiciários de solução de conflitos, os sejusques do seu fórum aí, e entra. Todo fórum de todas as comarcas, mesmo as pequenas, tem? Deveriam ter, e se não tem, em Santa Catarina, pelo menos, nós temos um sejusque virtual, né, e estadual, Ah, à tá, disposição, tá. de Então, qualquer um. se o empreendedor googar aí superendividamento ou centro de conciliação judicial, já vai buscar dentro do seu estado informações sobre. Informações sobre. E aí tudo parte-se, e olha que interessante, novamente vai entrar a ideia da negociação, aí sim, aí vai ter muita negociação, porque esse devedor ele vai ter que criar um plano de pagamento. Ele vai ter que Hum. elencar quais são, primeiro, as suas dívidas naturais e as usuais, né, de Uhum. todo mês, aquelas que vencem todo dia 10, todo dia 20. Sei, temos vários. Porque isso é o valor que, primeiro, né, é a necessidade básica. Ele vai ter que suprir aquilo para daí começar a se comprometer efetivamente com as dívidas que ele já assumiu. E aí ele vai arrolar todos os credores que ele tem. E ele vai propor, dentro do orçamento dele, da margem que a lei traz, efetivamente quanto que ele vai poder destinar a cada um. Então, ele apresenta esse plano de pagamento, ele vem com isso para essa conciliação, chama-se todos os credores, que são obrigados por lei a comparecer. Credor é quem tem dinheiro para receber, tá, pessoal? Sim, sim, sim. Se eu sou credora, significa que alguém me deve, que tem que me pagar alguma coisa, que eu tenho crédito com alguém. Uhum. E o devedor é aquele que deve para o credor. Esse devedor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica? A princípio, a A física. pessoa física. Então, se você é pessoa física, isso é fora da tua empresa, você é pessoa física, deve, não sabe nem como começar a pagar. Então, o que a doutora Carolina está falando aqui, que tem essa possibilidade da conciliação judicial, que é um pré-processo, antes que alguém te processe, você procura esses centros chamados Sejus, que todos os estados têm, talvez na tua cidade não tenha, mas você pode clicar lá no Google. Centro de Conciliação Judicial, Rio Grande do Sul. Centro de Conciliação Judicial, Paraná, Curitiba, Londrina, enfim, cidade que você esteja. E ali vai ter aquela orientação, você procura esse espaço e diz, meu nome é Joãozinho, eu devo 15 mil reais, 1.000 para Mariazinha, 2.000 para o Pedrinho, 3.000 para o Mariozinho, e eu quero resolver isso aí. E esse centro vai te apoiar, é isso? Isso, e nós, daí não vai ser uma função de mediador, embora. É assim, a gente leva tudo da mediação também a esse momento, mas ali nós somos conciliadores, nós somos habilitados, né? E daí a prof que gosta de estudar já fez 2 cursos nesse sentido, e foram cursos fornecidos, um pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e recentemente eu acabei a atualização pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos desenvolver também mecanismos juntos para, nessas rodadas de negociação, apoiar tanto os credores quanto os consumidores, né, nessa perspectiva de você solver essas dívidas. E todos esses elementos que eu trouxe antes, né, aqui como dicas de negociação, serão utilizados lá, obviamente, inclusive, por final, a criatividade, né. Não tenho dinheiro, mas eu sei trabalhar, então vamos tentar achar Isso uma aí. forma de compensar. É isso aí. Por fim, infelizmente, nosso tempo está acabando.
Tá incrível aqui, já anotei várias questões, mas eu acho que a gente poderia, para quem está nos acompanhando aí, iniciando no mundo da negociação, do empreendedorismo, que dicas finais você daria para essas pessoas que querem melhorar o seu poder de argumentação, o seu exercício de negociação, negociar melhor? E quando eu falo negociar melhor, não é ganhar sempre, né? Não. Negociar melhor é quando todos ganham, né? Não é eu quero me dar bem em relação ao outro. Talvez você tenha uma E condição, só deixa né? eu fazer então uma dica, não fica com essa ideia de ganho, que esse ganho tem que ser equilíbrio toda vez. O ganho, ele tem muito mais a ver com o grau de satisfação. Uhum. Talvez dentro de uma negociação, equitativamente, você não tenha o mesmo valor monetário, mas você pode ter um valor menor na perspectiva de que aquilo lá no futuro vai te gerar muito mais, mas a tua satisfação ela está preenchida desde já. Então, se preencha primeiro com a satisfação. Em qualquer negócio. Depois você. Aí é uma decorrência, né? Uma consequência do teu grau de sucesso na sequência. Mas a grande dica que eu deixaria, e hoje eu até postei no meu Instagram, sobre a questão do 80-20. Isso Uhum, também é um uhum, livro. uhum, uhum. É, eu leio, viu? Gente, eu leio. Pessoal, outra dica importante, Ler. leiam. E é aí que vai se centrar. Então, do 80-20, ele diz a respeito, né, do conhecimento e de você absorver que 20% só é leitura e 80% é a prática do que tu lê, né? Você tem que Uhum, colocar isso, a mão na massa e fazer acontecer. uhum. Eu não trouxe esse livro aqui porque eu li ele em PDF, mas a minha dica de ouro seria: leia o Manual da Negociação, que eu não falei desse cara ainda, mas ele é o pai da negociação, que é o Peter Sender. Lá é um manual mesmo, é um passo a passo de aonde eu saio, para onde eu vou. Na verdade, eu entendo que esses autores aqui leram ele antes, né? Uhum, Porque tá tudo lá. Eles uhum. eles refinaram e criaram suas metodologias a partir dali, mas é um livro tranquilo, fácil, que você Manual da Negociação de Sander, Peter Sander. Peter Sander. Então você faz, eu não sei se fala assim o sobrenome dele, Uhum. mas é É aí, isso aí, o tá? pessoal vai É entender, isso Manual daí. da E Negociação. aí você vai uma dica por dia. Lê, faz, lê, pratica, lê, executa. Vai dar errado? Vai dar errado. Normal. Né, refino o meu método, tento encaixar aquilo novamente Uhum. e segue, não desiste, não Ótimo. desiste, persiste. É isso aí. Eu queria muito, muito, muito agradecer, ficaria horas aqui ouvindo a aula da Carol, ela que é professora universitária, advogada, mediadora, e ela trouxe um ponto que para a vida, se vocês levarem só isso, já valeu a missão. Tem muito conteúdo disponível na internet, tem muita obra, tem muito guru de tudo, tem muito vídeo nada substitui a ciência, nada substitui você ler, incorporar o conhecimento e aplicar. E uma coisa que é essencial no mundo hoje é a curadoria de conteúdo. Então, o que a gente tem aqui é ouro. É um caminho percorrido e que deu e que dá certo. Então, nossa, eu quero negociar. Como é que você ser bom em negociação? Gente, tem ouro aqui. Né? Ela falou dos papas da negociação, ela falou de dicas essenciais e que qualquer um pode fazer, qualquer um pode ouvir. Não vem com esse papo de, ai, não sei negociar. Qualquer um pode ouvir, qualquer um pode fazer boas perguntas, qualquer um pode se interessar pelo outro, pelo interesse do outro, pelo que é importante para o outro. Então, tá aí, né? Carol, muito, muito, muito obrigada. Eu sabia que isso é incrível como foi. Aqui no fundo, pessoal, vocês têm o contato da Carol, Carolina Furtado. Ela tá no Instagram, Mediação Joacaba. Ela tem Instagram também, Carolina Furtado. Procurem, porque a gente precisa se inspirar de boas pessoas, de pessoas que estudam, aplicam e que têm sucesso, porque é o que a gente quer, né? Se inspirar de boas pessoas. Carol, deixa um recado final aí pro pessoal que está nos acompanhando. Segue a gente, tá? Se você tá no Spotify, indica pra alguém e segue a gente no YouTube. Se você tá no YouTube, segue a gente no Spotify e indica pra alguém. E a gente tá no Instagram também, em breve a gente vai estar no TikTok. Valoriza aqui essa empreendedora que faz conteúdo pra vocês, tá? Carol, teu recado final aí.
Ah, ela me emociona com as Ah, palavras, né. Na verdade, ela é minha mentora, minha inspiradora e ela sabe disso. Então a dica da dica de ouro, não deixem de segui-la, gente. Aqui o ouro está aqui em todo o conteúdo que ela faz e traz para vocês, porque essa mulher é incansável. Se inspirem nela e assistam todas essas redes aí sociais, porque no TikTok ela até já me contou aqui nos bastidores que vai ter novidade. vai ter novidades. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada. Gente, beijo. Brigadão, tá? Fiquem com a gente. Júri de o quê? Júri de como? Júri de quê? Júri de o quê? Júri de quem? Júri de quê? Júri de co? Júri de quê? Júri de quem? Júri de co? Júri de o quê?